Oi, tudo bem? Mira aqui comigo. Tava pensando hoje, é meio que início de mês ainda e a gente para organizar a casa, calcular as finanças, programar as coisas que nós vamos fazer ou não. E aí, enquanto eu estava olhando as minhas anotações, a minha planilha de cursos e tal, eu estava pensando exatamente sobre isso. E eu estava pensando na necessidade de um trabalho, eu até estou num momento diferente com relação a isso e tal. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão de trabalhar, pagar conta, o dinheiro entra, ele fica, você paga um monte de conta, ele desaparece, você começa tudo de novo. E aí tem aqueles que são mais organizados, já conseguiram ao longo da vida fazer uma reserva, ou conseguem, ou têm uma renda maior e bem administrada e conseguem fazer mais investimentos, mais coisas assim, e ter outras rendas e ter um começo de mês, um fim de mês mais tranquilo, enfim. E aí cada um, dentro da sua realidade, vive a sua organização financeira. E aí eu passei um bom tempo pensando sobre isso e pensando nessa brincadeira que a gente tanto fala, assim, do quanto os boletos são a nossa maior motivação para trabalhar, o quanto os boletos nos fazem sair de casa, o quanto na segunda-feira a gente lembra de quanta conta tem para pagar e aí levanta mesmo sem vontade. E aí eu comecei a pensar e a minha mente divagou e eu fui muito longe pensando o que eu faria da minha vida se as minhas preocupações não fossem os boletos e as minhas despesas com os meus filhos, com a minha casa, com a minha gata. E aí eu comecei a pensar nisso. Se não houvesse uma necessidade de mercado, de viver para pagar contas, de ter que sustentar uma família, de ser eu, para quem não sabe, eu sou mãe solo, enfim, vamos que vamos. E aí eu estava pensando, mas eu sei que é uma realidade de mães, pais, famílias, casais, a gente tem essa necessidade, ainda mais num país de terceiro mundo, com tanta disparidade quanto o lugar onde a gente vive, morando no Rio de Janeiro, então, que tem um custo de vida altíssimo e que tem uma taxa enorme de desemprego, enfim. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E o que eu faria da minha vida se não fosse pelos boletos? Se eu não tivesse que trabalhar para ganhar um dinheiro, para pagar as minhas contas, para manter a minha família? E aí, enquanto eu estava com esse pensamento, eu comecei a pensar em coisas que eu faria se eu pudesse trabalhar sem me preocupar com dinheiro. E aí eu pensei tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que eu devo ter perdido, eu não acho que eu perdi, na verdade eu ganhei, eu devo ter viajado assim em torno de umas 2 horas, numa coisa que era para eu fazer em 20 minutos. Porque eu comecei a pensar como seria a minha rotina, como eu acordaria, como eu faria se eu não tivesse preocupação. Não agora que eu estou uns dias em casa, não, mas se fosse permanente, se fosse uma situação perene, se eu vivesse para viver e não vivesse para trabalhar e continuar vivendo. E aí, no meio de um monte de coisa que apareceu no meu pensamento, eu percebi quanta coisa eu quero fazer e eu não faço. E aí eu percebi quanta coisa realmente me faz feliz e eu acabo por um motivo ou outro deixando isso de lado, deixando isso para um outro momento, esperando uma melhor oportunidade. E aí quando eu paro para pensar, nós estamos em setembro, o ano que vem, o mês que vem eu faço 43 anos. E aí eu parei para pensar no que eu sonhava enquanto menina lá, que morei no interior um tempo, morei em Brasília, morei em vários lugares, enfim, deixa isso para outra história, que é história pra caramba, dos sonhos que eu tinha. E aí eu me lembrei que eu queria ser uma cantora de trio elétrico, porque eu idolatrava Ivete Sangalo e a banda Eva. Depois eu parei para pensar no quanto eu queria ser policial, porque eu achava que eu ia acabar com todos os bandidos do mundo e ia tornar o mundo melhor lugar de se viver. E depois eu resolvi que eu ia ser missionária. E ia passar a minha vida, desde muito nova eu pensava, não vou casar, não vou ter filhos, eu vou passar a minha vida como Madre Teresa, como outras pessoas que eu conheço, só cuidando de gente carente na extrema pobreza. Esse era o meu desejo. E aí eu olho para a minha vida hoje, professora, com os 2 filhos, fui casada, separada, e eu não fui policial. Eu não canto nada para dominar um trio elétrico. Eu não tenho nem voz, nem ânimo para isso. Não é o meu talento. E missionária eu fui por um tempo enquanto aquilo fez sentido para mim e depois não fez mais. Eu tive que redescobrir a vida de outras formas. Mas hoje eu entendo
Depois desse pensamento todo e dessa manhã, quando eu estava pensando essas coisas e elaborando aqui na minha cabeça, eu tive uma noção de urgência muito grande. E aí eu tive que lidar com aquela urgência, respirar bastante, para que aquilo, ao invés de apenas me mostrar o quanto é importante levar uma vida de significado, uma vida com propósito, uma vida que me agregue, uma vida que me faça bem, mas que, mesmo assim, eu preciso estar aqui, agora, e dar conta das minhas responsabilidades. Não há um botãozinho onde você pode pausar, parar tudo que está acontecendo, fazer uma outra coisa que você tem muita vontade, aí você despausa a sua outra vida e volta para a sua realidade. E aí eu fiquei pensando, por um tempo eu fiquei com a mente assim ansiosa, tentando entender como é que a gente lida com isso, porque meio que nós nos anestesiamos diariamente diante das urgências. E a gente está sempre pensando naquilo que tem que fazer. Mulher, então, meu Deus, esse computador fica desesperado, a gente está o tempo inteiro pensando o que tem que fazer, o que tem que dar conta, como é que vai dar, de que jeito que vai ser, que hora. A gente está vivendo o momento, mas a gente na verdade não está, porque a gente está ali do lado do filho, numa refeição com ele, já pensando na próxima refeição, se a gente tem que descongelar alguma coisa, se esse filho fez o dever, ele está falando com a gente, está enchendo a gente de carinho, e a gente está pensando se o dente dele está bem escovado, se ele está cuidando da pele, se está usando o sabonete antisséptico para diminuir a acne, se o cabelo está bem lavado. E aí eu comecei a pensar em quanto é importante, mais do que descobrir o seu propósito de vida, como a gente fica aí, ó. Eu conheço pessoas que estão há 3, 4, 5 anos tentando descobrir o seu propósito de vida. E a gente fica tentando através de diversos cursos, palestras, testes, tudo que aparece, assim, eu vou descobrir para que eu nasci, eu vou descobrir para que eu fui criado, eu vou descobrir o meu maior dom. É legal, esse autoconhecimento é importante, mas talvez a nossa maior jornada seja sobre viver, seja sobre estar, seja sobre sentir, seja sobre parar, respirar e viver o momento presente, uma coisa de cada vez. E aí quando eu olho para o budismo e quando eu olho para outras práticas, que eles falam assim, você está certo, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Respire, agradeça e viva. E aí eu falo, gente, isso é uma chave que se um dia ela vira na sua cabeça, você vai ficar muito menos doente, porque metade da nossa doença é estar ou no que vai vir, ou sofrendo pelo que passou. Agora, nesse exato momento, nós nunca conseguimos estar. E o presente, que talvez seja a única coisa que nós realmente temos, ele vai ficando cada vez mais abstrato, cada vez mais distante, e a gente acaba ignorando tanto esse presente que, enquanto humanidade, temos apenas 2 claros caminhos. Ou envelhecermos tristes pelo presente que não aproveitamos e que virou um passado de negação, de falta, de ausência, e aí nós ficamos tristes, nos negamos, cobramos, falamos da falta das outras pessoas, mas provavelmente nem nós estávamos lá naquele presente. Ou nem chegamos a envelhecer, porque morremos doentes, ansiosos, em crises absurdas de pânico, de ansiedade, porque queremos estar no amanhã, queremos reger, queremos controlar, queremos trazer a vida nas mãos e não queremos que nada saia daquele script. E aí você fala para mim assim, mas não, eu não sou controladora. Ontem eu estava conversando com o Germano, um amigo, e eu falei assim para ele, uma das chaves que mais virou na minha vida foi quando eu entendi quão controladora eu sou. E aí eu pensei assim, não, eu não sou possessiva, eu sou controladora. E não é controladora porque eu acho que eu faço isso melhor. É porque eu já me machuquei tanto que eu criei um mecanismo, que a psicologia explica isso muito bem, de defesa, de autodefesa, e eu estou o tempo inteiro prevendo coisas que podem me acontecer. Prevendo problemas, prevendo mágoa. A pessoa olhou torto, eu já estou imaginando, fazendo todo um scanner mental para saber o que eu fiz, se eu falhei, se eu neguei, se eu esqueci alguma coisa, se eu errei no que eu falei, se eu sorri, se eu cumprimentei.
Mas se eu estivesse concentrada em viver aquele momento, aquele minuto presente, provavelmente eu nem teria tempo para notar 30 a 40% dos problemas que eu trago para mim todos os dias. E aí, voltando para aquela minha reflexão lá do começo, talvez isso que a gente faria se não tivesse que acordar e sair para trabalhar, para pagar boleto, seja talvez, muito provavelmente, aquilo que você faz de melhor. Porque é aquilo que você faz quando você não precisa de um uniforme, de uma fantasia, mas você pode ser você mesma. Eu, por exemplo, se eu pudesse fazer só o que eu gosto de fazer, eu ia falar com gente o dia inteiro. Eu ia ouvir as pessoas o tempo inteiro. Eu ia fazer perguntas sobre o que elas estão sentindo. E eu ia construir pensamentos o tempo inteiro e reconstruir, porque eu tenho um desejo imenso disso. Eu tenho um entendimento que euzinha, Priscilinha, eu fui criada muito para relacionar, para estar com pessoas. Eu tenho um prazer imenso, na verdade até imensurável, de estar trocando com pessoas, falando, ouvindo, percebendo, fazendo perguntas, tentando entender o que se passa na cabeça das pessoas. Isso para mim é de um prazer, é de uma alegria, é de uma satisfação que eu não consigo nem explicar. E talvez esse dentro do autoconhecimento seja um caminho para eu trilhar. E aí, aliado à possibilidade de, através da minha simples vida mortal, conseguir abençoar a vida de alguém, trazer uma alegria, trazer uma risada, trazer um carinho, só de pensar nisso, eu já sinto como se eu tivesse ganho na loteria. Quando alguém olha para mim ou quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, cara, aquilo que você falou mexeu muito comigo. Hoje, ao longo da semana, eu tenho recebido várias mensagens, vários feedbacks dos meus vídeos que estão sendo o mais natural possível, são daquilo que eu acredito. E as pessoas estão dizendo coisas e eu fico assim impressionada só de pensar, meus olhos aí cheios de lágrima, porque assim, eu não estou fazendo nada, eu não gravo e regravo, eu sento, falo, fecho e boto. Porque eu não quero perder a naturalidade. Eu quero falar das coisas que eu trago no meu coração. Por isso eu escolhi esse nome de Mira Aqui. Por duplo sentido, mira de olha aqui, mira aqui. E ao mesmo tempo que é um entendimento que eu tenho de que eu cheguei no momento da minha vida em que eu preciso imprimir a minha essência no mundo, para que de alguma forma eu entenda que eu fiz alguém, pelo menos uma única pessoa nesse dia, se sentir revigorado, se sentir em paz. Então, presta atenção. Se você perceber nos seus pensamentos aí que isso fez sentido, me ajuda, compartilha, comenta, curte. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas isso é bem importante. E mais do que isso, se faz sentido para você pensar um pouco, avalie o que você faria se não fossem os boletos. O que você faria da sua vida? Você vai ter uma pista grande. E se você quiser me contar, a gente pode começar essa história de conversar, ouvir, escutar e trocar por você mesmo. Boa noite, boa quinta. Mira aqui.